Bom dia, bom dia, bom dia! Graças a Deus, aqui estamos nós mais uma manhã. Esse é o nosso tempo de esperança. Todos os dias, aqui às 6 horas da manhã, uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, 2 de setembro de 2023, 24 graus estáveis aqui na Vila Áurea, Ponta Porã, nossa princesinha dos Hervais. No nome da dona Norminha e o senhor Nilson Mariano aqui no Facebook e também no nome da senhora Sandra e do Saulão, os Pelóis, eu dou boas-vindas a todos vocês. Nós retomamos hoje o nosso estudo no livro de Marcos, depois de 40 dias de jejum e oração. Entregamos ontem pela manhã essa jornada maravilhosa. Foi sensacional, como não poderia deixar de ser, toda vez que nós reservamos tempo para consagrar a nossa vida e nos dedicarmos melhor e mais ao Senhor. Quero apresentar a vocês a melancia. A melancia é essa plantinha maravilhosa que está aqui, ó, aqui, ó. Essa é a melancia. Mas não parece mesmo uma melancia, minha gente? Ai, ai, ai. Um presente que eu ganhei da dona Edna e do senhor Carlos Mantovani. Muito obrigado, Edna e Carlos, pelo carinho de vocês. Amo vocês. Muito obrigado por tudo, tá? Tempo agradabilíssimo juntos. Bom, quero compartilhar com você nessa manhã da palavra de Deus que está em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, que diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Este é o texto e eu quero conversar nessa manhã com você sobre o seguinte título. Vou ajustar o título aqui. Salvador ou juiz? Salvador ou juiz? Vamos conversar sobre isso hoje. No capítulo 6 de Marcos, começa com Jesus, né, voltando à sua cidade, Nazaré. Né? Jesus de Nazaré, né? Então é a cidade de Jesus, onde ele cresceu, onde ele brincou, correu por aquelas ruas ali em Nazaré. E ali eles não podem negar a sublimidade de suas palavras, mas eles sequer cogitam reconhecer que ele não é um homem comum. Para incrédulos, Jesus não passa mesmo de um carpinteiro, um artesão que cria obra de madeira, ou seja, um cara que faz coisas lindas e maravilhosas. Não, até que dá. Para seus discípulos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. É o que nos diz João, capítulo 1, versículo 3. Para a religião humana, ele não passa do filho de alguém, mas para os que creem nele, ele é o Filho de Deus que veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, nos diz 1 João, capítulo 5, versículo 20. Os indiferentes à obra de Jesus veio consumar, só enxergam os indiferentes à obra que Jesus veio consumar, só enxergam como seus irmãos Tiago, José,
Judas, Simão e as suas irmãs. Eles ignoram os milhões que ele salvou e agora aguardam a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que nos diz Tito capítulo 2, 3 a 14 e Romanos capítulo 8, versículo 29. A atitude dos seus concidadãos entristece Jesus, que diz o seguinte, olha, só em sua própria terra, entre seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Curiosamente, Nazaré e sua população eram reputados como desprezíveis pelos outros judeus. Tanto que quando Jesus chamava seus discípulos e Filipe se alegrava de que tinha encontrado aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, Natanael, sabendo dessa informação, comentou o seguinte lá em João capítulo 1, 45 e 46. Escuta, mas de Nazaré? Esse cara que você está falando aí que vai salvar o mundo, que isso, que aquele que a gente estava esperando, o prometido, não é o Messias. De Nazaré, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Sabe, queridão, querida, não importa o nível em que o ser humano se encontre, ele sempre irá considerar Jesus um homem qualquer. Se não for tocado, revelado, se não for orientado pelo Espírito Santo. E você? O que é que de verdade você pensa de Jesus? Diga mesmo assim, realmente, qual é a sua opinião sobre ele? Porque a sua opinião sobre Jesus é o que determina se ele é seu Salvador, se ele é o seu Senhor, ou se ele será o seu juiz. Diga lá, quem é Jesus para você? Salvador, Senhor ou seu juiz? A palavra de Deus vem como uma grande oportunidade para aquele que a ouve e a toma como verdade para si. Por isso, nessa manhã, queridão, é um bom dia para você ir para além de saber que Jesus faz coisas, de que ele é mesmo, sim, a gente sabe quem ele é. Nós o conhecemos até. Não, ele é excelente. Mas ele é o dono da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Os evangelhos nos mostram que, embora seja boas novas de salvação, são também um alerta para aqueles que não encaram Jesus como de verdade ele é, o Deus feito homem, com um propósito claro e objetivo de nos conduzir à vida eterna. Cristo é o único caminho, que ele possa ser o seu caminho, que ele possa ser o seu Senhor, que ele possa ser a sua salvação, para daqui a pouco não ser o seu juiz. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para que a gente possa conduzir a nossa vida nesse propósito de amar e servir a Deus, fazendo dele o nosso Senhor e Salvador. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra aos nossos corações. É claro que muitas vezes, por causa da nossa incredulidade, o Senhor não realiza tudo que tem que realizar na nossa vida, no nosso meio, na nossa família. Foi assim com aqueles cidadãos, seus concidadãos, os moradores de Nazaré, que olharam para o Senhor, reconheceram que o Senhor era Jesus, que trabalhava ali, que a família, que tinha os irmãos e as irmãs,
estavam todos ali, eles o viram caminhando por aquelas ruas, crescendo, produzindo móveis, artes em madeira junto com o seu pai José, mas não foram capazes de ir para além do que afirmar que era filho de alguém. Eles não o reconheceram como Deus poderoso, criador e sustentador de todas as coisas. E é assim que nós devemos vê-lo acima de todas as coisas. A Ti devemos nos dirigir, a Ti devemos entregar a nossa vida. Em Ti buscamos respostas, alentos e conforto. Nada além de Ti, porque o Senhor é o único caminho. Que o Senhor seja, portanto, na vida de cada pessoa que ouve a Sua palavra nessa manhã, o Senhor e Salvador, o único Deus e o único caminho e o único intercessor entre nós e Deus. Que o Senhor, que intercede por nós assim, bem como o seu Espírito Santo também, sejam o ponto de contato, seja de verdade o caminho para uma experiência de vida com Deus a cada dia. Faça-nos perceber de verdade quem o Senhor é, a fim de que não sejamos surpreendidos com aquilo que o Senhor será. Hoje o Senhor é Senhor e Salvador de todo o que o recebe, mas amanhã o Senhor será o juiz para julgar aqueles que o rejeitaram. Tenha misericórdia de nós e nos mantenha firmes no propósito. É a oração que faço, oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, coisa linda demais, palavra de Deus aos nossos corações. Quero agradecer aqui de coração a presença de todos vocês. Quero fazer um convite. Hoje, 19 horas, aqui na rua Tiradentes 432, em Ponta Porã, aqueles que são cidadãos aqui da fronteira e da região estão convidados para o início das celebrações do nosso 98º aniversário. Hoje, às